O programa começa com a presença de Arrigo Barnabé e Vânia Bastos. Eles são a atração de hoje e amanhã no Estúdio Clube, com o show Música da Grande Cidade. E é com música que vamos iniciar o nosso bate-papo. Arrigo, Vânia, por favor. Muito legal, Arrigo, Vânia, obrigado pela participação aqui no Estação Cultura. É sempre um prazer receber música de qualidade aqui no nosso estúdio. E eu começo perguntando para vocês sobre o repertório desse show, né? Que vai ser só duas oportunidades, são oportunidades únicas no Estúdio Clube para falar, então, de música. A gente vai fazer esse filme, da viagem, nos outros anos, nós fizemos bem parecido com isso, no final dos anos 80, nos anos 90, né? E é um repertório bastante coisa do cara que você viu, que tem cantada já, tem solista, né? Algumas canções que estão no Tubarão Saladeiro, né? A canção que a Vânia gravou, trabalhos de brasileiro, canções vivas, né? E algumas coisas inéditas. Então, é um repertório bem variado, né? Olha só, até falando em Clara Crocodilo, eu tenho aqui comigo um LP histórico, né? Aqui, olha só. Aí tem uma banda aí dentro. Eu vou pegar aqui uma revista para mim, foi uma vez que foi uma voz gravada. Foi assim, eu diria que é importante que eu disse aqui, né? No caso da música brasileira, no trabalho dele, tem um processo de muito grande. Porque aqui começa a merda de um conceito aí de vanguarda paulista, dos anos 80, que esse é o primeiro que falou. Esse é o primeiro dessa turma, né? Que viria a ser chamado de Festival Paulista. Todos saíram depois do que o cara de Godinho explodiu, porque foi uma explosão, né? A gente lançou isso como explosão. E o que estava acontecendo lá naquele momento, assim, que eu vi toda essa explosão nesse caldeirão aí? Olha, deixa eu ver, é uma relação que começou a crescer mais sobre o impacto daqueles compositores de canção dos anos 60, 70, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Foi um trabalho muito forte. E eles motivaram essa geração a tentar fazer uma
um pouco da potência de originalidade, né? E essa aqui é a coisa, em São Paulo tinha essa situação, né? Eu vim do Paraná, então eu vim do Paraná, eu sempre trabalhava no interior de São Paulo, também, né? Nessa época que eu fiz o interior do Mato Grosso. Então, eram as pessoas de São Paulo mesmo, com o grupo Ramos, que está aqui, um trabalho dele, que é uma cultura muito particular também, tem periodista do Brasil, tem todos os músicos de São Paulo. Então, uma parte desses músicos, a grande parte está no músico, fazendo escola de música. E você acredita que essa influência ali da escola, né, da universidade, foi primordial? Estava ali na base? A escola de música, se dependesse da direção da escola de música, a gente não teria feito isso. Você está me contrário? Eu contrário, porque foi virado que a gente fazia. A gente pôs isso em contato. Isso foi bom, a gente fez positivo. A gente fez positivo. Uma questão de grande coisa. Então, o trabalho da vida, ele foi como também para pessoas que se tem tudo, não é definido disso, né? Ele percebeu que a nova política, as pessoas também também o trabalho da vida. Mas, mesmo isso, como a gente diz, eu conheci tantas coisas da minha política, para mim, eu não conheci bastante o repertório do então ela entendeu bem o que acontece. Até porque esse repertório de música erudita, né, em geral a gente, no público comum, fica ligado lá no século XVII, XVIII, no máximo XIX. E aquilo que acontece no século XX, né, distante total, e você, acredito que conseguiu fazer essa fusão, né, na medida que traz para a música popular, né, esses conteúdos do repertório da música contemporânea. E colocando lá direto em festivais, inclusive, então, tornando a coisa muito... Eu quando eu via a missão das pessoas, eu ficava espantado. Eu via sem complexidade. E eu achava que talvez essa complexidade fosse impedir a comunicação, mas não impedir, as pessoas não. A gente não teve acesso à mídia eletrônica, né? Se a gente tivesse acesso à mídia eletrônica, eu acho que a gente teria uma reflexão muito melhor. Ainda falando dos trabalhos atuais, eu estou aqui com o seu CD mais recente, né? Com composições de Edu Lobo. Eu tenho 3 anos, mas eu continuo também fazendo uma pouco de ano. E é um trabalho muito interessante também, a gente escreveu um texto que no início do texto, muito bonito, um texto para a gente. E é uma trabalho muito bem, muito bom. Aí o projeto só faz, eu recentemente fez um filme documentário, um filme, né, um longa-metragem, sobre Lucas Rodrigues, a partir de canções de Lucas Rodrigues. É a ficção, né? É a ficção do Capotinho, do músico Capotinho, e o ator aqui do filme, eu assisti muito Pedro, que eu não lembro Pedro do Rio, mas eu não conheci ele pela comuna, e as mães do mundo também, a grande cantora, e eu estou muito bem no filme, eu estou muito bem. Foi muito legal esse filme, foi uma coisa muito interessante. Você gravou também um DVD com música do Lucas, né? Eu gravei com música do Lucas, do Caixa de Olagem, e fiz várias vezes no Estúdio Trio, no Caixa de Olagem, né? Que é um sucesso, um clássico já do Estúdio Trio. Na primeira apresentação, tudo que foi lá assistir, né? Eu fui lá assistir, eu subi o palco, eu estou comigo, eu fui no cinema, eu estava com a minha saúde, eu estava com a minha saúde, mas eu esqueci do programa, eu subi, eu estou comigo. Deu uma ajudadinha. Que bacana. Olha só, o show então acontece hoje e amanhã no Estúdio Trio. Você tem aí informações sobre a área, sobre o site do Estúdio Trio, para reservar os ingressos. A gente vai em breve intervalo, mas antes de encerrar esse bloco, estamos com mais um pouco de Henrique Barnabé e Dona Bárbara. Obrigado pela presença de vocês também. Oh,
Situação de Cultura está de volta agora para falar de artes visuais. O lugar para ambientes suburbanos inspira o trabalho de Roger Canal, em cartaz na Fundação ECAP. A escrita popular é o motivo de uma série de fotografias de autoria de Roger Canal. Na exposição Os Mau Caminhos, o artista leva os textos informativos de estabelecimentos suburbanos a poemas visuais. Eu gosto muito da tipografia popular e das expressões da poesia visual autônoma, assim. Então, eu estou muito imbuído dentro dessa história da caligrafia, da tipografia popular, do Recife e de Pernambuco, que é muito forte, né, na rua, nos bairros, o povo se expressa muito, assim. Então, se deu dentro de um processo natural. Eu estava produzindo, colhendo material, vivenciando a cidade. Eu acho que essa parte é uma parte muito importante do trabalho, que está realmente vivendo o folclore e está realmente integrado à cidade. Os vídeos em preto e branco também há escrita. As imagens trazem mensagens do próprio artista, em percursos pela paisagem de ruas e praias. Os registros foram feitos em Recife, Novo Hamburgo e Porto Alegre. O nome da exposição vem do conceito dos vídeos, né? Que a junção desses 4 vídeos são os Mau Caminhos. Então, na verdade, eu comecei já com a ideia desse nome, dessa exposição, antes mesmo de saber que eu utilizaria essa composição visual que a gente está vendo aqui, né? Então, os vídeos, eles estão inseridos nesse percurso. Eu tentei fazer uma coisa dentro desse mesmo tempo. A preocupação estética e, digamos assim, essencial é que tudo tem que ser produzido dentro de uma linha de tempo, assim. Se eu produzir uma série fotográfica agora e daqui a 6 meses voltar, não vai ter o mesmo filme. Então, os vídeos, mais ou menos, foi isso. Assim, eu tentei fazer os vídeos dessas minhas sequências e pegar os lugares que eu não tinha fotografado e ter essa circulação justamente dos Mau Caminhos, né? Não é um registro jornalístico, ele é um registro poético mesmo, de interpretar essa... E, na verdade,
as filhas de português ou não, isso está aleatório ao processo. Da mesma forma que ele vai de Novo Hamburgo a Porto Alegre, de Porto Alegre a Recife, ele vai da música para as artes visuais, das artes visuais para a poesia, né, da literatura para a música. Então, eu acho que esse impulso dele de se deslocar aparece também na arte dele, nessa experimentação com linguagens, com suportes. Um ateliê gerenciado por artistas e situado na Travessa dos Venezianos abre suas portas para a realização de cursos. O Monteiro mantém um ateliê desde janeiro de 2013 com mais 3 artistas. O Porto Seco, o local escolhido, é um dos lugares mais famosos de Porto Alegre, a Travessa dos Venezianos, onde ele também ministra aulas de pintura e desenho. O trabalho é bastante figura humana e recentemente tem uma pesquisa voltada um pouco ligada à arquitetura, à questão da paisagem, né? Até nos últimos trabalhos mesmo, eu estou me voltando um pouco a Porto Alegre nessas questões do classicismo em Porto Alegre. O Monteiro desenvolve um trabalho de resgate da história, representando em seus desenhos de pinturas imagens realistas de prédios e monumentos de épocas diferentes de Porto Alegre. Em pintura, eu trabalho com a tinta acrílica, quando eu trabalho com escalas grandes, né, e essa da paisagem é pintura óleo, óleo sobre pele, óleo sobre madeira. E essa experiência que você teve na Itália, você foi quantas vezes para? A Itália teve umas 5 viagens, estudos, trabalho, pesquisa, a última vez foi 2011, que era da Itália no Brasil, e eu fui selecionado aqui do Rio Grande do Sul como artista para fazer parte desse grupo de 7 artistas em todo o Brasil, entre fotógrafos, inclusive o Giraldo estava nessa turma. E foi muito bacana, porque depois teve 3 exposições, São Paulo, Porto Alegre e Rio, em que cada artista mostrou a sua abordagem, né, sobre essa viagem. Então, depois da Europa, lá tem o artista brasileiro, ele pinta bananas, ou índio, né? Aí eu chego um brasileiro com uma pintura completamente dentro de uma pesquisa, assim, de uma abordagem próxima deles, né? Cria um estranhamento, assim. Cursos regulares, né? Desenho e pintura, inclusive com prova específica da URGS, né? Que é bem bacana. Né? E agora eu estou com um curso que vai abrir em maio, introdução, especialmente introdução ao desenho. Normalmente procura abrir em grupos, né? Porque os alunos procuram essa coisa de ter mais outra única, né? Assim, de dividir os projetos. O curso de introdução ao desenho básico, ministrado por Romanceiro, inicia dia 5 de abril e vai até o dia 21 de junho de 2013, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, um árvore que fica na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. A animação nacional Uma História de Amor e Fúria é o tema de hoje, o documentário da jornalista Jaqueline de Carvalho, da Rádio STN Cultura. Tudo bem, tá? Tudo bem, pois é. Esse filme é o primeiro do Luiz Bolognese como diretor, ele que foi roteirista, especialmente a trabalhada sempre com a mulher dele, a Laís Bodansky, né? Escrever de saudade, fizeram também Justiça de Cabeça, ele era roteirista nesses filmes. Agora, a Laís é a produtora do filme. E é uma animação Caçavara, uma animação nacional, que eu vejo que poucas vezes a gente vê no nosso cinema. Especialmente nesse caso, que é uma animação feita praticamente sem recursos de computação gráfica, ele é feito à mão, artesanalmente. E ele tem um visual e também uma linguagem muito parecida com as histórias em quadrinhos
Ele é um filme que acompanha a história de um personagem, dublado pelo São Paulo, que é o Mindy. Então, ele acompanha a história do Brasil, a evolução da história do Brasil, tá? Só que uma história que normalmente não é contada nos livros de história. Porque o personagem surge no começo, quando o Brasil está sendo descoberto pelos portugueses, e ele participa de uma luta da tribo dele, que é a tribo dos Tupinambás, contra os tupiniquins. Na verdade, não teve portugueses e franceses. Conforme os Tupinambás ganharam a mão dos franceses, acabaram perecendo. O lugar de Arara mesmo, como se fosse o Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E através do fato que ele faz com o padre, o personagem dele vai morrendo, se transforma em pássaro e reencarna. Ele sempre reencarna no lado fraco da história. Então, por exemplo, ele reencarna como um dos integrantes da Balaiada, aquela revolução do Maranhão sufocada pelo Duque de Caxias. E ele diz, os meus heróis são sempre aqueles que são mortos pelos outros que viram estátuas. Então, daqui a pouco ele reencarna também como um guerrilheiro, em 1968, depois da ditadura militar. E a última reencarnação dele, que é justamente o começo do filme, é no Rio de Janeiro do futuro, 2096, quando há uma crise pela água, porque uma grande corporação se apropriou da água e praticamente mantém a população à língua através desse recurso. É um filme que é basicamente uma lição de história, eu acho. Até por contar essa história, que normalmente não se lê muito títulos, por contar o lado dos mais práticos. E é um filme que tem um caráter absolutamente didático. Para alguns até vai parecer um pouco poesia, um pouco ingênuo demais na sua pregação. Mas é uma história muito legal, os desenhos são muito bem feitos, tá? O Celton Mello dubla esse personagem e tem uma história de amor também. Ele é uma animação, mas não para crianças, ele é uma animação para adultos. Porque os temas deles são a justiça social, a sexualidade, o amor entre as pessoas e as desigualdades sociais. Ele é um filme que acompanha também um romance entre esse personagem principal, reencarnando várias vezes, e a Janaína, que é dublada pela Camila Pitanga, que também é uma personagem que reencarna várias vezes, só que ela não se transforma em pássaro, ela não tem lembranças do passado dela, e também está sempre lutando novos mais práticos. Na verdade, são romance que atravessa séculos de história brasileira e que vai contando um pouco da história do Brasil. Uma bela estreia, eu diria, do Luiz Borges como diretor, e também é uma animação nacional, uma coisa realmente bastante rara. Que bacana, já está em cartaz. Já está entrará amanhã em cartaz. Que bom. Obrigado, Jaca, até que está pegando. Certo, até. E o músico do Becker volta em Cadeirações para a gente o álbum do Voz, violão de batucada, produzido aqui em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Nova York. Isso tudo acontece no Teatro Cine, às 9h da noite, no dia 19 de abril. E a gente está no programa de hoje com o clipe da canção Iceberg, dirigido por René Boacir. Tchau e até a próxima edição. I'm